sobre a seleção brasileira, assim? O que você pensa do Dorival agora que assumiu? Você acha que ele vai ter um caminho tranquilo? Ou a seleção tá num momento instável por conta da CBF, mudanças de presidente, etc? Primeiro a escolha do treinador, né? Eu até lamento que eu dei uma entrevista para o Estadão e conversamos tanto tempo. E o cara excepcional que me entrevistou é Marcos alguma coisa, não me lembro sobre o nome dele agora. E eu falava que em 87 eu fui para a seleção brasileira, disputei o Sul-Americano e fui campeão sul-americano lá na Argentina. Quando eu voltei, eu dei uma entrevista dizendo o seguinte: eu não deveria ser o treinador da seleção. E o cara dizia assim: você tem certeza que quer que publique isso? Eu digo: absoluto. Eu não devia. A seleção devia ter um ranking. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro, treinou uma outra seleção, ganhou a Libertadores, ele vai ganhando pontos. E aí os 10 melhores colocados seriam ranqueados, e entre os 10 o presidente escolheria o treinador. Como se fosse uma lista tríplice das... Foi isso. Eu, por exemplo, eu não tinha absolutamente nenhuma conquista que justificasse eu ir para uma seleção brasileira, mesmo que fosse a Sub-23. Como a gente viu, sei lá, o Dunga indo para a seleção sem nem ser técnico. E a gente né? Um campeão do mundo, como jogador. Sim, tem a história, né? Até dá pra gente entender isso. O Dorival não. O Dorival é um cara que tem uma experiência. Olha os títulos de Copa do Brasil, 2 Libertadores, títulos estaduais aos montes. Quantos clubes já dirigiu, né? Campanha que ele estava fazendo no Ceará, na Sul-Americana, como nunca havia sido feito por um clube do Nordeste, agora batida pelo Fortaleza. Então, eu acho que das escolhas que foi feito no momento, adoro o Fernando Diniz, um cara que pensa fora da caixinha e está com as convicções dele, mas ainda não tinha o currículo para ir para a seleção brasileira. Concordo. Né? Por isso que ele falhou? Absolutamente não, porque outros treinadores foram e tiveram sucesso, não por isso. Mas eu acho que o Dorival é um cara extremamente adequado para lidar com jogadores tão bem-sucedidos na vida, né? Porque uma coisa, o Tele dizia isso, né? Ainda hoje eu postei no meu Instagram, no René Simões Oficial, o Tele dizia o seguinte: é o cachorro de açougue e o cachorro que não é de açougue. Né? Sim, cachorro magro. O cachorro magro. Então, Botafogo 2014, eu disse: nós temos fome, sede e pressa. Eu não quis nenhum jogador rico. Vários da Europa me foram oferecidos, eu não quero. Nós estamos a disputar a segunda divisão, eu quero um jogador que tenha pressa. E montamos um grupo maravilhoso, Arão, Pimpão, muita gente. Então, eu acho que nesse ponto o Dorival está muito bem encaixado no lugar dele. Acho que vai fazer um trabalho excepcional. A gente tem que parar com uma coisa que a gente fica dizendo, que eu não acredito que empresário convoque jogador, mas não acredito. Eu ia te perguntar isso. Filipão, Tite, Fernando Diniz. Você acha que esses caras com condutas ilibadas durante a vida deles vão manchar o currículo dele? Mas aí quando você me diz, por exemplo, que o técnico da seleção tem que lidar entre tudo com também empresários, eu fico imaginando, porque você foi técnico de seleção de base, para quem não sabe. E eu te conto. Qual que era essa relação que você tinha com empresários e qual que é a relação que o Dorival vai ter com empresários? Eu tinha zero de relação. Agora você tem que saber o que acontece. Mas você era procurado, não? Você tem que saber. Eu, em 87, em 88, depois de ser campeão com a Sub-20, o Nabi Abichedi pediu que eu dirigisse a 17 também no Campeonato Sul-Americano, lá em Ibarra, no Equador. E eu dirigi e fomos campeões. Então você tinha 2 campeonatos mundiais para disputar. A Sub-20 primeiro, depois a Sub-17. E eu comecei a preparar a Sub-20, o que eu fiz? Um planejamento em que cada convocação da Sub-20 eu levaria 5 jogadores da Sub-17 para maturar. Só para maturar. Um nível acima. E na primeira convocação que eu fiz, os 5 jogadores que eu convoquei tinham sido contratados, assinado contratos com o Juan Fig. Eu nem sabia quem era o Juan Fig na época. Isso é 1988.
Conclusão, quando saiu a relação com esses 5 inseridos, eu levei pancada de todo mundo, porque eu contratei 5 jogadores do Ranfig. Então, o treinador da seleção brasileira tem que ter alguém por trás dele, dando a garantia de que tudo é muito transparente. É isso que precisa. Então, eu acho que a posição do coordenador técnico é exatamente essa. Garantir a transparência, e não é o treinador que vai dizer lá, olha, convoquei e ninguém manda aqui, bota o dedo. Um caso... É o coordenador técnico que vai lá e diz assim, nós, quando convocamos, nós estamos todos reunidos e a decisão é nossa. Um caso que foi muito famoso alguns anos atrás, uns bons anos atrás, foi o caso do Leomar, na convocação do Leão. Era o Leão, né? Do Leão, 2001. que anos depois, o Leomar era presidente do esporte, esporte, né? alguma coisa assim, revelou que pagou não sei quanto, alguma coisa nesse nível, eu não lembro exatamente qual foi a... Mas foi um caso escandaloso, assim, que ninguém nunca até hoje explicou, né? Escândalos vão haver em todas as áreas. É. Então, dizer que não há escândalo em algum lugar. Claro, Agora claro. eu te faço uma pergunta. Se você for convocado para fazer dirigir a seleção brasileira de podcast, vai levar o Felipe ou não? E você você leva ele. Você leva Pô, ele. você não vai me levar, não, não velho? sei. Eu faria uma avaliação minuciosa, ver se o cara tá conhece, merecendo. porque você confia, Cadê? Claro, você óbvio. sabe que ele vai fazer. Então, quando o jogador convoca um jogador, às vezes, todo mundo diz assim, convocou aquele jogador. Peraí, pô. Ele vai convocar quem? Ele trabalhou com aquele jogador, ele conhece aquele jogador. Pode ser até que na seleção ele não desempenhe um trabalho, porque tem jogadores que performam muito bem no clube, chegam na seleção, não existe. Tem jogadores que são mais ou menos no clube, chega na seleção, chega na cresce. seleção, é fantástico. O Alex do Cabeça, ele fala que seleção brasileira são os melhores do treinador. Exatamente. Você concorda com isso? E do momento também, né?